Olha, na realidade, o que aconteceu foi o seguinte: essa peça foi escrita pelo Florian Zeller, um autor francês, que hoje deve estar aí com os seus 42, 43 anos, mas ele escreveu essa peça quando tinha 32 anos. E ele passou por esse processo, enfim, parece que a avó dele teve o problema do Alzheimer, etc. Ele conviveu muito com a avó e ele pôde entender melhor um problema que acomete uma pessoa assim com Alzheimer, que é o comportamento, as dificuldades e tudo. E, curiosamente, aquele que está com Alzheimer, como não tem muita consciência do que está acontecendo, acaba transferindo o seu próprio problema para as pessoas. Ele mesmo, o problema dele fica muito amenizado com isso. As pessoas que estão à volta dele que ficam extremamente preocupadas e envolvidas, né, emocionalmente e tudo. Então, eu acho que esse foi um tema que quando surgiu, quando a peça chegou da França e eu pude ler a peça e tudo, eu fiquei fascinado porque era um tema extremamente delicado, né, pouco conhecido, né, e era a possibilidade de mostrar alguma coisa que as pessoas convivem com isso nas próprias casas, com parentes, com pessoas próximas, etc., de uma forma absolutamente teatral, né, contando uma história. E foi isso mais ou menos que aconteceu. E claro que isso ia ter um impacto muito grande na plateia, e nós não sabíamos disso, e quantas pessoas passam por este problema e tem esse problema dentro das próprias famílias, ou com amigos, etc. A gente não sabia do número, o número é enorme. E nós acabamos fazendo pesquisas e tudo mais, e vimos que o comportamento das pessoas que são acometidas do Alzheimer, elas têm um comportamento muito parecido, mas muito, muito, muito parecido sempre. E aí nós fizemos, claro, um estudo para ver qual era a melhor forma de mostrar isso para o público. Acho que acertamos, porque a peça faz um enorme sucesso. E é incrível o número de pessoas da plateia que nos procura, né, que é as pessoas que estão ali, e tal, para dizer que tem parentes assim, que passando por isso, etc., e ficam impressionadas com com o comportamento das pessoas da própria família, conhecidos, etc., e fazem uma comparação com o comportamento do André, que é o personagem que eu faço, e dizem que é uma coisa muito parecida. Tanto é que as pessoas se comovem muito, acabam se envolvendo emocionalmente, tem muitas que choram muito, etc. Enfim, a peça tem essa capacidade ou essa propriedade de levar para as pessoas um momento de grande verdade, de grande, até de comoção mesmo. E isso, as pessoas ficam muito comovidas com a peça, tudo, mas ao mesmo tempo riem muito, porque tem coisas muito engraçadas no decorrer, na trajetória desse personagem, né, que é contado aí nessa peça. Então eu acho que essa forma de você poder mostrar isso para o público, compartilhar esse problema que existe, dá um certo alívio para aquelas pessoas que estão ali. A gente ouve isso, né? Diz assim, puxa vida, eu pensei que fosse só eu, e estou vendo que tem tanta gente com esse problema. Você trouxe um pouco de alento para a nossa vida e tal. A gente ouve esse tipo de comentário. Então, eu acho que passar isso para a plateia é uma coisa altamente positiva, boa, legal e tudo mais. E isso sem deixar de fazer um espetáculo teatral. É uma história que é contada, né? E a história tem isso aí embutido na sua própria enfim, na própria trama da peça, e tem o problema do Alzheimer, que esse sim é o problema, o conflito, digamos assim, que é mostrado para a plateia. Então essa é uma dádiva, né? Coisa rara.